Glória a Deus, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta de João, capítulo de número 5, lá pertinho de Apocalipse, lá, a carta de João, não o Evangelho, a carta. João, capítulo 5. E nós vamos ler a partir do versículo 18. 1 João 5, 18. Está escrito assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Glória a Deus. Ele diz aqui no versículo 18 que aquele que é de Deus, que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, se preserva, e o maligno não lhe toca. Ele fala também que somos gerados por Deus, né? O apóstolo Pedro vai falar isso, que nós somos gerados de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Mas o que isso quer dizer para nós? O que isso tem a ver conosco? Tem a ver que nós somos em Cristo uma nova criatura. Ele fala no versículo 18, fomos gerados, nascemos de Deus. E porque nascemos de Deus e porque fomos gerados de uma semente incorruptível, o pecado não pode ser algo natural na nossa vida. Quando nós olhamos para esse mundo, quando nós olhamos para as coisas deste mundo, não pode ter uma identificação conosco. Tem que ter algo que nos agrida. Quando nós olhamos para esse mundo caído, quando nós olhamos para esse mundo corrompido, tem que haver um choque com a nossa natureza. Não pode ter uma assimilação, não pode ter uma aceitação, não pode ter uma identificação, porque nós nascemos de Deus. E o nosso Deus é santo, e o nosso Deus é puro, e o nosso Deus é incontaminado. E nós nascemos de uma semente incorruptível pela palavra de Deus. Quando nós nascemos dos nossos pais carnais, nós herdamos as suas características. Parecemos com os nossos pais, ou podemos não parecer fisicamente, mas nós herdamos aquilo que é deles. Se pegar uma gotinha do nosso sangue, um pedacinho de nós, fizer um exame de DNA e comparar com o DNA dos nossos pais, vai dar compatível. Nós herdamos o gosto, nós herdamos cor de olho, cor de cabelo, nós herdamos aspectos físicos que lembram os nossos pais, aqueles que nos geraram. E quando nós nascemos de Deus, a mesma coisa acontece espiritualmente. Nós trazemos as características de Deus dentro de nós. As características do nosso Pai Celestial vêm também nesse novo nascimento. Nós herdamos de Deus também algo maravilhoso e glorioso. Nós somos de Deus. Há um DNA espiritual que nos identifica com Deus. E a palavra de Deus vai nos relatar isso. Aqui em 1 João, capítulo 18, ele vai falar isso. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Por quê? Porque a característica do nosso Deus, do nosso Pai, não tem mais nada a ver com pecado.
Assim como a característica nossa natural, normal, ela traz em si o pecado de Adão, ela traz em si a queda, ela traz em si a corrupção. E quando nós olhamos para as crianças, nós identificamos. Ninguém ensina seu filho a fazer arte, ninguém ensina seu filho a errar, ninguém ensina a criança a pecar, ninguém ensina a criança a mentir, mas ela vai manifestar aquilo que está gerado nela, através da semente corruptível do pecado. Ela vai manifestar isso. Mais cedo ou mais tarde a criança vai fazer coisa errada, mais cedo ou mais tarde ela vai pecar, mais cedo ou mais tarde ela vai mentir, mais cedo ou mais tarde ela vai manifestar essa natureza caída e corrompida. Por isso que Jesus fala para Nicodemos, se não nascer de novo, não vê o reino de Deus. Quem não nascer de novo não vê o reino de Deus. E nós nascemos de novo através da palavra de Deus. Fomos gerados novamente. Vamos lá para 1 Pedro, está pertinho aí, volta umas folhinhas aí. Vamos ler aqui 1 Pedro 1, versículo 18, ele diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes de vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que nós recebemos dos nossos pais, a herança genética. Deus cortou isso. Deus tirou essa natureza corrompida de nós e nos deu a sua natureza, através do precioso sangue de Jesus Cristo. Ele nos comprou, nos gerou de novo, pela sua palavra, de uma semente incorruptível. Ele nos comprou, nós pertencemos a Deus. Fomos adquiridos por Deus e pertencemos a Deus. Deus agora é dono da nossa vida. Amém? Somos propriedade exclusiva de Deus. Somos o seu povo, somos os seus filhos, somos a sua geração. Somos a sua descendência. Amém? E isso traz bênçãos para nós, meu irmão. Isso nos livra do peso do pecado, isso nos livra do peso da condenação, isso nos livra do peso do inferno, isso nos livra do peso da morte, isso nos tira das garras de Satanás. Isso nos traz algo glorioso. Somos de Deus, fomos gerados por Deus, somos propriedade de Deus, somos comprados. Deus pagou um preço pelas nossas vidas. Ao mesmo tempo que isso nos traz uma responsabilidade de andarmos em santidade, de andarmos em pureza diante dEle, isso nos traz liberdade. Não sou mais escravo do pecado, eu não tenho mais que fazer aquilo que Satanás diz, eu não tenho mais que fazer aquilo que o curso deste mundo determina. Eu sou livre para viver agora a palavra de Deus e os princípios de Deus. E cada vez mais nós vemos um conflito entre os princípios de Deus e os princípios desse mundo. Eu acredito que em nenhum momento da história foi tão forte isso como nos nossos dias. Quando nós olhamos para esse mundo, nós vemos que o mundo está indo no sentido completamente oposto do da palavra de Deus. E há um ódio, há um ressentimento, há um rancor daquelas pessoas que não se identificam com a palavra de Deus. Quando você começa a se manifestar, automaticamente você vê um ódio, você vê uma raiva no coração das pessoas sendo manifesta. Quando você fala de princípios da palavra de Deus, quando você fala das verdades da palavra de Deus. Antigamente as pessoas não concordavam, mas hoje parece que as pessoas, além de não concordar, elas não se satisfazem se elas não expressarem o seu ódio contra o Evangelho, contra a verdade de Jesus Cristo. Mas nós temos que entender que isso é algo natural. Por que é natural, pastor?
porque há uma outra natureza neles. Não uma natureza que foi gerada de novo pela palavra de Deus. Então, para eles as coisas de Deus são loucura. O apóstolo Paulo fala isso. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então, quando eu abro a minha internet, quando eu vou olhar para a televisão, quando eu vou me relacionar com esse mundo, eu tenho que saber e eu tenho que ter bem claro isso, que a minha natureza é diferente. O que é normal, o que é natural, o que é comum para as pessoas do mundo que estão sendo guiadas, Efésios fala isso, pelo curso deste mundo, não é mais normal, não é mais natural, não é mais aceitável para mim. Porque a minha natureza é uma natureza diferente, é uma natureza santa, é uma natureza pura, é uma natureza que foi lavada no sangue do Cordeiro, é uma natureza incorruptível e incontaminável. E eu tenho que entender claramente isso. E o Senhor me comprou, e que eu sou de Deus, eu pertenço a um outro reino. A palavra de Deus diz que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pertenço a uma outra cultura, vamos dizer assim, para a gente entender. Quando a gente fala de cultura, a gente entende melhor, né? Quando você olha para outros povos, outros países, você entende, tem uma cultura diferente. Nós temos uma cultura diferente, a nossa cultura é a cultura do céu, a nossa cultura é a cultura do reino, a nossa cultura é a cultura da palavra de Deus, a nossa cultura é a cultura dos princípios de Deus. Então tem que chocar, assim como quando eu sair daqui e enxergar uma outra cultura, algumas coisas vão me chocar, porque não fazem parte da minha cultura. Assim também o pecado tem que me chocar. Assim também a inclinação da carne tem que me chocar. Por quê? Porque eu sou de uma outra cultura. Eu sou de um outro reino. Tem uma nova natureza em mim, uma outra natureza. A natureza de Deus, uma natureza pura, uma natureza santa, incorruptível. Em João 17, de 6 a 9, também Jesus, na sua oração sacerdotal, vai falar isso. Mas eu quero ir com vocês para João 17, no versículo 20. Vamos lá, Evangelho de João. Agora é Evangelho de João, volta aí. Evangelho de João, capítulo 17. Verso 20. Jesus vai falar assim: eu não rogo somente por estes. Ele está se referindo aos seus discípulos contemporâneos dele, que estão ali com ele naquele momento. Está falando: eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Jesus está falando de nós, daqueles que iriam crer posteriormente, em outro tempo, em outra época. E que o Senhor Jesus está rogando, verso 21, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que tens amado a eles como tens amado a mim. Nós somos um com Deus. Somos um com Jesus Cristo. O Senhor Jesus é a cabeça de um corpo chamado a igreja. Nós não somente somos de Deus, nós não somente fomos gerados em Deus, mas nós nos tornamos um com Deus. Aí mais eu consigo entender como que o chamado à santidade para a igreja, ele é claro, ele é nítido. Porque nós somos um com Deus, e com Deus não pode ter mentira, e com Deus não pode ter engano, e com Deus não pode ter malícia, com Deus não pode ter ira, com Deus não pode ter ressentimento, com Deus não pode ter rancor, com Deus não pode ter mentira, porque eu sou um com Ele. Eu faço parte do mesmo corpo que o Senhor Jesus, eu faço parte de uma mesma unidade com Deus, e a oração de Jesus é que nós sejamos um com Ele.
Assim como Ele é um com o Pai, assim também a igreja é um com Jesus Cristo, e sendo um com Jesus Cristo, automaticamente nós nos tornamos um com o Pai. E quando nós começamos a entender tudo o que quer dizer o novo nascimento, nós começamos a entender que, meu irmão amado, algo tem que guiar e nortear a nossa vida. Algo tem que preencher o nosso coração, um desejo de sermos como Ele é. Porque não posso ir para o céu sem desejar ser como Deus é. Eu não posso ir para o céu sem manifestar a natureza de Deus na minha vida. Se eu deixar o pecado tomar conta de mim, se eu deixar o ódio, o ressentimento, o rancor, a mentira, o adultério, o pecado tomar conta do meu ser, eu estou manifestando uma natureza diferente da natureza de Deus. Se as coisas que me atraem são as coisas do mundo, se os desejos que se manifestam na minha carne são mais fortes do que a natureza de Deus que está dentro de mim, então tem alguma coisa errada comigo. Eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, eu preciso ser santificado, eu preciso de uma transformação na minha vida. É muito maravilhoso quando nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos tudo aquilo que o Senhor Jesus tem para nós. O mundo passa e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E permanecer para sempre não é só no sentido de que eu vou morar no céu, é no sentido de que eu faço parte da natureza de Deus. E Deus é eterno. Não tem princípio de dias, não tem fim de dias. Glória a Deus. E Deus me trouxe para dentro da sua natureza. Ele não somente me trouxe para perto de si, mas Ele me tornou um com Ele. E quando eu começo a entender tudo isso que o Senhor Jesus está falando, eu fico maravilhado. Porque nós vivemos nesse mundo, a gente vê tanta maldade, a gente vê tanta coisa ruim, a gente vê Satanás operando tantas coisas, e às vezes o nosso coração, ele teme, diante de tanta maldade que a gente olha por aí. Se você começa a assistir muito jornal, você começa a ficar com medo, meu Deus, não posso sair na rua, não posso. E a gente tem que cuidar assim. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele tem um cuidado pela minha vida, porque Ele me comprou. Não somente me comprou, Ele me gerou de novo. Não somente me gerou de novo, Ele colocou em mim o seu nome. Não somente Ele colocou em mim o seu nome, Ele me fez um com Ele. Ele me trouxe para dentro da sua família. O apóstolo Paulo diz que nós fomos adotados. Nós fomos enxertados na verdadeira oliveira, nós nos tornamos um com Ele. Ele me trouxe para dentro da sua casa, Ele colocou o seu nome sobre mim, Ele colocou o seu amor sobre mim, mais do que isso, Ele colocou em mim a sua natureza. Embora pequeno, nós somos pequenininhos, né? Não é para a gente achar que a gente, então eu sou igual a Deus. Num certo sentido, compara assim, Deus como se Deus fosse o oceano e você uma gota do mar, a mesma natureza, porém numa quantidade pequenininha, mas nós somos sim um com Ele, nós nos tornamos um, e aqui a oração de Jesus é para que exatamente isso seja efetivado na igreja. Nós somos um com Deus, você é um com Deus, meu irmão amado. Você é um com o Senhor Jesus Cristo, você faz parte do mesmo corpo. Há um cuidado de Deus sobre a tua vida, há uma proteção de Deus sobre a sua vida, há uma provisão de Deus sobre a sua vida, porque você faz parte de um mesmo corpo com Ele. Vamos lá voltar para 1 Pedro. Colossenses 1,18 também vai falar que nós somos de Deus. Nós somos um com o Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,18 diz assim: Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tem a preeminência, mas Ele faz parte de um mesmo corpo com a sua igreja.
Vamos lá em 1 Pedro 1. Pedro 1, a partir do verso 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Eu não somente fui gerado por Ele, eu não somente pertenço a Ele, mas eu estou guardado pelo poder dEle. Verso 5, nós estamos guardados na virtude, nós estamos guardados no poder de Deus. Nós não estamos abandonados nesse mundo, nós não estamos sozinhos nesse mundo. Nós estamos guardados, há uma proteção divina sobre as nossas vidas. E nós precisamos entender isso, porque senão a gente acha que Satanás, a hora que quiser, ele põe a mão em nós. Senão a gente fica com medo de Satanás e fica achando que Satanás faz com a gente gato e sapato. Não faz. Se nós estamos em Cristo, se nós estamos andando em santidade, em fidelidade, não faz. Porque Deus nos protege, o seu poder está sobre nós, nos guardando, nos protegendo. Satanás, quando olha para nós, sabe, e nós pertencemos a Deus. Satanás sabe que nós somos dele. Satanás sabe que é um ser. Eu me lembro daquela passagem de Atos dos Apóstolos, onde algumas pessoas quiseram imitar a Paulo e foram expulsar demônios. E o que o demônio disse? Conheço a Jesus, eu sei quem é Paulo, mas vocês eu não sei quem são. Por que o demônio fala, eu sei quem é Paulo? Há um selo, há um penhor. Meu irmão amado, algo de Deus em nós, a natureza de Deus está em nós, e quando Ele olha para nós, Ele sabe, esse aí nasceu de novo, esse aí pertence a Jesus, esse aí é da família de Deus, esse é um com Deus, esse é de Deus. Esse é de Deus, esse é do Altíssimo. E lá no Salmo 91, vamos lá, Salmo 91. Olha o que diz lá no Salmo 90. Salmo 91, todo ele vai falar sobre essa proteção de Deus sobre a nossa vida, mas eu quero destacar o verso 11. Onde está escrito assim: porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem. O anjo não vai te guardar se você for para o pecado, mas se você andar em retidão, se você andar em fidelidade e santidade, Deus dá ordem aos seus anjos para que te guardem. Deus ordena aos seus anjos para que te protejam. Deus dá ordem aos seus anjos para que te livrem de todo o mal. Quantas vezes você sai para trabalhar, quantas vezes você sai para ir para a escola, quantas vezes você sai para ir para o mercado, quantas vezes você está dentro da tua casa, ou você está vindo para a igreja, você está chegando, ou você está saindo, você não se dá conta do mundo espiritual que está à sua volta, mas Deus ordenou aos seus anjos que estejam ao teu redor, para te guardar, para te livrar de todo o mal. Os demônios sabem, ali vai um filho de Deus, ali vai uma filha de Deus, ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus, ali vai alguém que eu não posso tocar, porque não me pertence, pertence a Deus. E é algo maravilhoso esse mundo espiritual que está à volta de nós. Em Zacarias 2, versículo 8, Deus fala: aquele que toca em vocês, toca na menina dos meus olhos. Às vezes a gente se acha tão desprotegido, a gente se acha tão desamparado, às vezes a gente se acha tão sozinho. Meu irmão, nós temos que acreditar na palavra de Deus.
Nós não estamos sozinhos, nós não estamos desprotegidos, nós não estamos desamparados. Deus está velando sobre as nossas vidas, Deus está dando ordens aos seus anjos sobre as nossas vidas. O reino espiritual sabe que não pode tocar em nós, porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Em Números 23, Deus fala contra Jacó: não vale encantamento. Pode as pessoas do mundo ficar com raiva da gente, pode os macumbeiros fazer macumba à vontade, não vale encantamento contra a nossa vida. Não vale encantamento contra a nossa vida. Pode pegar o nosso nome, pode costurar na boca do sapo, pode pegar a vela preta, vermelha, o que for, não vale encantamento. Deus anula, Deus desfaz. Somos dele. E tem, meu irmão, o valor de ser de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que tem poder de fechar a boca do leão. Maior é aquele que tem poder de apagar o fogo, o poder do fogo. Maior tem poder, tem aquele que faz o Golias cair por terra. Maior poder tem aquele que abre o mar. Maior poder de Deus que está sobre as nossas vidas. Nós somos dele, e ele não somente ele nos guarda, como ele também nos deu poder e autoridade. Lucas 10:19, Jesus fala para os seus discípulos: eis aí vos dou poder e autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e toda a força do maligno, e nada absolutamente vos fará dano algum. Presta atenção no que Jesus disse: nada absolutamente vos fará dano algum. Aquele que é de Deus, Deus o guarda, o maligno não lhe toca, não pode tocar em nós, irmão. Vale a pena ser santo, vale a pena ser consagrado a Deus, vale a pena andar com Deus, vale a pena dizer não para o pecado, vale a pena dizer não para as coisas deste mundo, vale a pena dizer não para Satanás. Vale a pena dizer não para os desejos da nossa carne. Vale a pena andar com Deus já neste tempo, já aqui. E lá em Zacarias, em Malaquias capítulo 3, Deus fala: e vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus faz diferença entre o justo e o ímpio, porque Deus faz diferença entre a sua igreja e entre o mundo. Está chegando o tempo quando nós, aqueles que somos de Deus, aqueles que somos salvos, vamos ouvir o som de uma trombeta. O mundo não vai ouvir, mas nós vamos ouvir o som de uma trombeta. E quando nós ouvirmos o som da trombeta, a palavra de Deus diz que aqueles que estiverem vivos serão transformados e vão subir para encontrar com o Senhor Jesus nos ares. O mundo não vai saber o que está se passando, o mundo vai continuar pecando, vai ser como nos dias de Noé. Aqueles que estão se prostituindo vão continuar se prostituindo, aqueles que estão mentindo vão continuar mentindo, aqueles que estão odiando e matando vão continuar fazendo, mas o santo, o salvo em Cristo Jesus, vai ouvir soar uma trombeta, e quando essa trombeta soar, algo maravilhoso vai começar a acontecer em nós. Nós vamos ser transformados num abrir e piscar de olhos. O nosso corpo vai se tornar incorruptível, o nosso corpo vai se tornar imortal, o nosso corpo vai se tornar a semelhança do corpo de Jesus Cristo glorificado. E nesse momento, sem a ajuda de um avião, sem a ajuda de um helicóptero, sem a ajuda de um balão, nós vamos subir e nós vamos encontrar com Jesus nos ares e na glória celestial. O mundo não vai saber o que está se passando, o mundo só vai saber alguma coisa aconteceu, pessoas sumiram, pessoas desapareceram, o mundo não vai entender, mas nós vamos estar com Cristo. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Vale a pena andar em santidade, vale a pena dizer não para os seus desejos, vale a pena mortificar a sua carne, vale a pena, meu irmão amado, você mortificar o seu eu, vale a pena você abrir mão dos desejos deste mundo e das coisas deste mundo. Vale a pena andar com Deus, vale a pena andar com Deus. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. O dia se aproxima quando a igreja de Jesus Cristo vai ser tirada desta terra. Oh, aleluia! A trombeta vai soar, e nunca este tempo esteve tão real para a igreja como nos nossos dias. As profecias estão se cumprindo aos nossos olhos.
Nós estamos vendo as profecias se cumprirem dia a dia, o tempo está findando da igreja sobre a terra, e glória a Deus, porque o nosso tempo está chegando, o tempo de nos encontrarmos com o Senhor Jesus nos ares, o tempo, meu irmão amado, de entrarmos nas bodas do Cordeiro, o tempo de entrarmos na glória celestial, de nos reunirmos com Cristo, para sempre se aproxima. O tempo da glória, o tempo em que a palavra de Deus diz, Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, nunca mais a morte, nunca mais as enfermidades, o sofrimento, a dor vão nos alcançar, nunca mais estaremos com Ele para sempre. Oh, aleluia, 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 está se aproximando o tempo, oh, tempo da glória, o tempo da glória da igreja, aleluia, está se aproximando. Por 2000 anos a igreja tem andado por esta terra, a igreja tem sido odiada, a igreja tem sido perseguida, a igreja tem sido caluniada, difamada, por muito tempo a igreja tem sido, as pessoas têm olhado, têm odiado a igreja, têm odiado os crentes, esses aí são os intolerantes, esses aí são, não tem problema, pode falar o que for, porque o nosso tempo está chegando. O tempo de nós sermos arrebatados, o tempo de nós sermos livres deste mundo corrompido está chegando o tempo de nós entrarmos nas bodas do Cordeiro, está chegando o tempo de nós nos reunirmos com Cristo nos ares. Está chegando também o tempo da ira de Deus sobre esta terra. Quando a igreja subir, quando a igreja for retirada, então a ira de Deus vai se manifestar sobre esta terra. Ai daquele que ficar, ai daquele que não subir, porque a ira de Deus será derramada sobre esta terra. Mas nós somos dele, e Ele vai nos tirar. Mas nós somos dele, Ele vai nos levar de novo para o nosso lar celestial, aleluia. Mas nós que somos dele, está nos esperando uma nova Jerusalém, aleluia. Por isso Ele diz, não se turbe o vosso coração, não precisa ficar com medo, não precisa se apavorar, não precisa se entristecer, não se turbe o vosso coração, eu tenho um lugar preparado para você junto do meu Pai. Oh, aleluia. Aqueles que morreram em Cristo, meu irmão, já estão aguardando este momento glorioso, estão aguardando no paraíso esse momento glorioso. Mas se nós estivermos vivos, nós vamos ouvir o som da trombeta, e nós iremos subir para encontrar com o Senhor Jesus Cristo nos ares. Você vai olhar para trás, você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena, tudo que eu passei valeu a pena. Todas as vezes que eu passei pelo deserto desta vida, e nós estamos aqui como num deserto, como Israel, simbolicamente o povo de Israel, dos nossos dias somos nós. Assim como Deus tirou aquele povo do Egito e os levou para Canaã, assim também o Senhor nos tirou do Egito deste mundo e está nos conduzindo para Canaã celestial. O deserto não é um lugar agradável, sabe por que não é um lugar agradável? Porque não é o nosso destino. O deserto é um lugar de dificuldade, um local de privações, um local em que nós vemos muitas coisas que nós não gostaríamos de ver, mas porque ele não é o nosso destino. O nosso destino é o céu. Aqui nós estamos de passagem nesta terra. Por isso Jesus nos disse, ajunteis tesouros nos céus, não ajunta tesouro nessa terra não, porque as coisas desta terra vão ficar, meu irmão, não ajunta tesouro nessa terra não, tira os teus olhos desta terra, coloca os teus olhos nos céus. Coloca os teus olhos na eternidade, lá é o teu destino, lá é o teu descanso, a tua herança está lá, não está aqui. Todas estas coisas são passageiras, todas essas coisas são finitas, aqui a traça e a ferrugem consomem, aqui os ladrões minam e roubam, mas aonde o Senhor vai nos levar, não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não tem corrupção. Lá é o nosso descanso. O nosso descanso não é aqui. O nosso descanso é na Canaã celestial, é na Nova Jerusalém.
Para de se envolver demais com as coisas deste mundo. Para de ficar preocupado demais com as coisas deste mundo. Começa a se preocupar com a tua vida espiritual. Começa a se preocupar com a tua santidade. Começa a se preocupar com a tua comunhão com Deus. Às vezes nós andamos tão preocupados, meu Deus, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, e como é que vai ser a minha vida? Jesus disse, não vos preocupeis, não andeis inquietos por isso. Disso eu cuido. Isso eu vou prover para vocês, assim como Deus proveu sustento para aquele povo no deserto. Deus está provendo sustento para a tua caminhada no deserto desta vida. Lembra que o deserto não é teu destino. Não adianta você querer estabelecer a tua vida no deserto. Deserto é passagem, você está de passagem por aqui, meu irmão. Não ameis o mundo, nem aquilo que há no mundo. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não faça como o jovem rico, não escolha as coisas temporais e passageiras e abra mão daquilo que é eterno. Não faça isso. Se apegue, se agarre naquilo que é eterno, naquilo que dura para sempre. Coloca os teus olhos na Nova Jerusalém, coloca os teus olhos na Canaã celestial, coloca os teus olhos na vida eterna, coloca os teus olhos no reino celestial. Aleluia. Peça para o Senhor mudar a tua mente, peça para o Senhor transformar a tua concepção de vida. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar dentro de você, tirar todo o medo, tirar toda a insegurança, tirar toda a ansiedade. O perfeito amor lança fora o medo. Para de andar com medo. Tem pessoa que anda apavorada, anda com medo. Meu Deus, não, para de ter medo. Você pertence a Deus. Deus tem, meu irmão amado, responsabilidade sobre a tua vida. Anda na presença de Deus, busca fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. Busca o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e saiba que Deus vai prover todas as coisas que você necessita. Para de andar inquieto com as coisas deste mundo. Descansa no Senhor, confia nele. E o mais tudo Ele fará. A palavra de Deus diz isso, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo Ele fará. E você possa descansar no Senhor. Em nome de Jesus.